Então, pessoal, boa tarde. Iniciando a nossa sessão de julgamento do dia 1º de dezembro de 2020, sessão da tarde, 14h03, da primeira turma da terceira Câmara da segunda sessão do CAF. Presentes os conselheiros João Maurício Vital, Kleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo César Macedo Pessoa, Letícia Lacerda de Castro, Maurício Dauri do Vale, Sheila Ares Cartacho Gomes. O Dr. Wesley está ausente momentaneamente, por enquanto teve um imprevisto, e nós iremos iniciar a sessão. Temos um patrono aguardando o horário aí da sustentação oral. O item é o item 58 da pauta de relatoria do Dr. Kleber. É o embargo do titular da unidade e o interessado é o laboratório Axê Farmacêuticos. Val, a senhora pode convocar o patrono, por gentileza? Um minuto, por favor, presidente. Tá. Item 158 da pauta. Doutor Lucas, seu processo será julgado agora. Por favor, verificar a mensagem no privado no chat. Val, é item 58. Obrigado. Eu só queria... A senhora me ouve? Sim? É que agora eu fiquei preocupado porque tá chegando uma chuva aqui onde eu estou e a minha energia começou a piscar. Nesse caso, se eu cair no meio da sustentação oral, eu posso me manifestar? Eu posso me manifestar? Sim. Manifestar? Sim. Sim. Tá bom. Tá ok? Já mandei ler para o senhor, por favor. Tá. Obrigado. Patrono convocado, presidente. Ok, obrigada. Deixa eu ver o nome. Não foi aqui essa moto. Então, foi aqui também não. Foi aqui. Boa tarde, doutor Boa Lucas. tarde. Como vai? Bem, muito obrigado. Boa tarde, ilustres conselheiros. Eu só queria fazer uma ressalva logo no início, porque agora começou a chover aqui onde eu estou e a minha energia está oscilando um pouco. Então, se eu cair no momento da sustentação oral deste caso, eu vou tentar me reconectar, mas já avisando que pode ser por este motivo. Tá certo, doutor Lucas, sem problema. Se o senhor tiver algum problema técnico, a gente vai tentar resolver aqui, tá bom? Tá A gente ok, muito aguarda. obrigado. O senhor tem o Jitsi instalado no celular? Não. Que aí uma possibilidade o senhor se cair, já deixa enquanto que o doutor Kleber vai fazer a leitura do relatório, de repente Sim. o senhor já deixa baixado. Acho que dá para entrar, não, só entra com aplicativo, né, gente? Pelo celular, vocês que entram pelo celular? Coloca um aplicativo. Do Jitsi. Aí o senhor já deixa baixado, que aí qualquer coisa o senhor entra pelo celular, que aí facilita, né? Não perde nada. Tá perfeito, obrigado. Tá Vou fazer isso joia? agora mesmo. Aí o doutor Wesley está entrando na sala, eu já tinha feito a chamada, ele teve um imprevisto, mas agora ele já está presente, então a turma já está completa. Eu vou passar a palavra para o doutor Kleber vai fazer a leitura do relatório, em seguida o senhor tem 15 minutos para fazer a sustentação oral, correto? Ok, obrigado. Então eu vou pedir só para gerenciar a qualidade, colocar nesses 3 pontinhos aí da direita, gerenciar a qualidade, colocar em baixa definição. Ok. E aí eu vou pedir para todos do colegiado silenciarem os microfones. Com a palavra, doutor Kleber. Então, vamos ao relatório. Trata-se de embargo de declaração, em face do acordo dessa turma, julgada em 9 de fevereiro de 2011, muito tempo atrás, né? A decisão foi fazer a leitura aqui do que ficou decidido. Sustenta o embargante, aliás, que o acordo teria incorrido em omissão em seguintes termos. O levantamento BIC, né? Esse levantamento quer dizer
benefício indireto carros, compreende as competências 7/2002, 8/2002, né? O embargante é a unidade da Receita responsável por executar o decidido pelo CARF. E de 10 de 2012 a 12 de 2005, enquanto nas folhas 101 e 164, indicadas no acórdão, só é possível individualizar as bases de cálculo das competências 10 de 2002 a 3 de 2003, 12 de 2003 a 11 de 2004 e 1 de 2005. Com ressalva de que as bases de cálculo, a base de cálculo indicada para as competências 1 de 2004, 10 de 2004 e 1 de 2005 são maiores do que aquelas utilizadas pela fiscalização no lançamento de ofício. Logo, podemos concluir que o acordo foi omisso ao especificar as bases de cálculo que deverão ser utilizadas nas competências 7 de 2002, 8 de 2002, 4 de 2003 a 11 de 2003, 1 de 2004 e 11 de 2004 a 12 de 2005. Diante de todo o exposto, aqui o embargante propõe que sejam postos embargos declaratórios em face do acórdão tal, a fim de que o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais esclareça quais as bases de cálculo que deverão ser consideradas para o cálculo das contribuições devidas no lançamento BIC, nas seguintes competências: 7, 8 de 2002, 4 a 11 de 2003, 1 de 2004 e 11 de 2004 a 12 de 2005. Os embargos foram admitidos nos seguintes termos: da omissão resta configurada a omissão apontada. Decorrentemente, a turma deve se manifestar acerca do que apontado pelo embargante, esclarecendo as bases de cálculo devidas e sanando a omissão apresentada. Assim, os embargos devem ser admitidos. Em setembro de 2018, essa turma decidiu converter o julgamento em diligência, para que, em relação aos períodos de apurações citados aqui, a unidade preparadora indicasse nos autos as planilhas que informam o valor das respectivas bases de cálculo. Em resposta à diligência, a fiscalização informou o seguinte: quando da ação fiscal foram juntadas por amostra as planilhas que continham as bases do cálculo do levantamento BIC. Posteriormente, o próprio contribuinte juntou cópia nos autos das mesmas planilhas que foram fornecidas à fiscalização e que não tinham sido juntadas naquela ocasião. Com base nessas informações e nas que já constavam no processo, foi elaborado um resumo mensal explicitando os valores de locação, base de cálculo utilizada pela fiscalização, fração base, onde está situada cada informação dentro do processo. A competência do de 2005 não fez parte da amostra juntada por ocasião da fiscalização e não foi localizada até o momento pelo contribuinte. Junto com a informação fiscal, elaborou planilha com resumo mensal e as informações solicitadas. O contribuinte se manifestou aduzindo que a planilha postada pela delegacia da Receita não toma por base a acusação fiscal e os documentos que instruem o lançamento administrativo, mas sim a própria manifestação do embargado de folhas tal, que apresentou planilhas de folhas tal que deixaram de ser acostadas pela autoridade fiscal. Também alega que o quadro apresentado pela delegacia está em vários erros formais com relação às competências 10 de 2002 e 10 de 2003, onde constam valores equivocados nas colunas locação, fração e base. Requeriu a retificação dos erros formais e que seja aclarado que os valores de fração é que devem ser utilizados como base de cálculo do lançamento fiscal. Então, a decisão do acórdão foi que o lançamento BIC, que seria benefício indireto carros, fosse reduzido a apenas aquele período em que os carros estavam parados, né, não estavam servindo ao trabalho. Então, aqueles tempos que estavam parados, então, mandou que se utilizasse o campo, a coluna base, né? Então, o contribuinte, mas nós vamos ver aqui agora que a execução teve dificuldade e requer a retificação dos erros formais, que seja aclarado quais são os valores de fração que devem ser utilizados como base do lançamento fiscal. Esse, então, é o relatório. Ok, doutor Kleber. Doutor, o senhor tem 15 minutos para sustentar, tá bom? Ok, muito obrigado. Vou só compartilhar a minha tela aqui, que eu preparei uma apresentação sobre esse tema. Tá aparecendo aqui lá. Certinho, viu? Pode começar. Legal. Só tá trovejando bastante. Tá, aqui tá caindo uma chuva muito forte. Vamos lá. De acordo com o relatório
do nosso relator, sim, tratam-se de embargos de declaração, foram opostos pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em Guarulhos, que constatou a impossibilidade, dificuldades em apurar os valores que foram mantidos a título de contribuição previdenciária, contribuição ao SAT e contribuição destinadas a terceiros, de acordo com os critérios que foram definidos pelo acórdão antes proferido por este CARF em julgamento de recurso voluntário. Desde já, eu destaco que o nosso entendimento é de que os embargos de declaração da delegacia devem ser parcialmente acolhidos, para que seja ajustada a base de cálculo eleita pelo CARF, e para que seja parcialmente acolhida a nulidade do lançamento, porque o recálculo da cobrança, como foi verificado pela própria Delegacia da Receita Federal em Guarulhos, nos moldes em que determinado pelo CARF, deixou clara a precariedade dos documentos que embasaram essa autuação. Tanto é que a delegacia não conseguiu encontrar a base do lançamento para refazer os cálculos de acordo com os critérios do CARF. Bom, fazendo um retrospecto breve aqui dos fatos, para a gente chegar no ponto central, foi lavrada a NFLD para exigir contribuição previdenciária, SAT, terceiros, sobre o fornecimento de veículos para alguns empregados no período de julho de 2002 a dezembro de 2005. Fora isso, também foi lavrado a NFLD para cobrar essas mesmas contribuições sobre diárias de viagens, mas este item não é objeto da nossa discussão agora. Ele aguarda julgamento de recurso especial pela Câmara Superior. O que foi decidido no acórdão de recurso voluntário? Foi dado parcial provimento ao recurso voluntário para reconhecer que as contribuições em questão não devem incidir sobre a parcela dos veículos utilizadas para o trabalho. E, por consequência, foi mantida, então, a exigência dessas contribuições sobre a fração do tempo em que foi considerada dispensável para o trabalho. E, segundo o entendimento do CARF naquela época, essa parcela que seria dispensável para o trabalho estaria representada na planilha base, que foi acostada pela fiscalização por amostragem. Só que o que acontece, essas planilhas que foram acostadas pela fiscalização foram elaboradas pelo Axê Laboratórios para fins de apuração do imposto de renda retido na fonte, sobre o fornecimento desses veículos aos seus empregados, e, portanto, refletem os ajustes obrigatórios da legislação do imposto de renda, e dentre os quais está a inclusão do imposto de renda retido na fonte, a alíquota de 35% em sua própria base de cálculo. Então, de acordo com essa planilha que eu acostei aqui no slide, exemplificativamente, o que nós temos é que a fração representa a parte da locação mais despesas nos 2 dias da semana em que os veículos são considerados não utilizados para o trabalho, sábado e domingo. A base, dentro dessa planilha, dentro da finalidade para que ela foi elaborada, representava a base de cálculo do imposto de renda retido na fonte, que representava a fração, incluídos 35%, em sua própria base de cálculo. Aqui, nesse outro slide, nós elaboramos aqui uma imagem para identificar exatamente essa situação, que o cálculo da base, ela representa não só os valores que foram considerados dispensáveis ao trabalho, mas também foi acrescido na própria base do imposto de renda a 35%, sendo que a fração é que deveria corresponder, dentro do entendimento que foi adotado pelo CARF no julgamento anterior, de que são a fração do tempo em que os veículos não foram utilizados para o trabalho, ou seja, sábado e domingo dentro de uma semana de 7 dias. E aí foi nesse contexto que a Delegacia da Receita Federal em Guarulhos verificou que... Opa! Deixa eu retomar aqui. Foi nesse contexto que a Delegacia da Receita Federal de Guarulhos, quando recebeu esse processo para a cobrança, para a elaboração dos cálculos segundo os novos critérios do julgamento, verificou que algumas dificuldades, a ausência de algumas informações.
porque não haveria informações relativas às bases de cálculos nas competências de julho de 2002, agosto de 2002, abril de 2003 a novembro de 2003, estariam não individualizados outro período, de dezembro de 2004, fevereiro de 2005 a dezembro de 2005, e identificou ainda que a base de cálculo eleita pelo julgamento do CARF, em alguns períodos, superava a própria base de cálculo do lançamento original. Nos períodos de janeiro de 2004, 11 de 2004 e janeiro de 2005. Para tentar sanar essa situação, o próprio contribuinte de boa-fé acostou algumas planilhas de que ele dispunha ainda daquela época, mas não todas, para tentar esclarecer o julgamento, para tentar esclarecer as bases que foram adotadas, mas foi determinado em uma resolução por este CARF, anteriormente, a diligência pela autoridade fiscal para que fosse verificada a origem de todos esses lançamentos, de todas essas bases de cálculos consideradas, e reconhecendo que, de fato, nos períodos em que a própria delegacia da Receita Federal em Guarulhos reconheceu que a base de cálculo era própria superior ao lançamento fiscal, reconheceu que isso se devia ao fato de que foi eleita a base, a parcela denominada base, e não aquela denominada fração, que representaria melhor o entendimento que foi firmado no CARF naquela época. Em resposta à diligência que foi determinada, a Receita Federal acostou uma planilha, consolidando os valores indicados ao longo do processo, mas ainda assim trazendo pequenos erros formais e sem esclarecer a base de cálculo, seja ela fração, seja ela base, utilizada para esse novo recálculo. Então, diante disso, considerando que a Receita Federal não conseguiu apurar os valores que seriam devidos de acordo com os critérios do CARF, e verificando que o critério do CARF lá atrás, fixado com base na parcela denominada base, não reflete exatamente o entendimento que foi adotado, o que o AXE Laboratórios pleiteia agora é a retificação dos erros formais apresentados nessa última diligência pela autoridade fiscal, que sejam canceladas as contribuições previdenciárias ao SAT e aos terceiros, exigidas nos períodos em que a douta autoridade fiscal não conseguiu identificar a base por falta de documentação que lastreava esse lançamento fiscal. E, por fim, que sejam acolhidos os embargos de declaração parcialmente, para que, então, se esclareça que, para os períodos que têm um embasamento no auto de infração, no processo administrativo, seja considerada a base de cálculo fração, e não a base de cálculo denominada base, que, como nós explicamos ao longo do processo, a base não reflete exatamente o entendimento que foi firmado no CARF lá atrás. Eu acho que são essas as considerações que eu tinha para fazer. Muito obrigado. E me coloco à disposição caso vocês tenham alguma dúvida sobre este caso também. Ok, doutor, obrigada pela explanação, pela apresentação. Eu passo a palavra para o doutor Kleber para fazer a leitura do voto, e aí a gente entra nos debates. Muito bem. De parecer tempestivo, por isso dele conheço. De fato, entende-se ter ocorrido uma omissão, contradição no acordo embargado, passivo de saneamento por este colegiado. É que, quando do julgamento, ao entender pela exclusão parcial em relação ao levantamento do BIC, né, que é benefício indireto de carros, os julgadores utilizaram como base de cálculo nas planilhas de folha 101/64 a coluna denominada base, quando o correto seria a coluna denominada fração. Isso porque a parcela denominada base é composta dos valores considerados indedutíveis da base de cálculo do imposto de renda, cresce de 35% relativa ao IR e IRF. Por isso, a delegacia encontrou valores acima do lançado pela fiscalização. Como a própria autoridade fiscal esclarece na resposta à diligência, quando da ação fiscal foram juntadas por amostra as planilhas que continham as bases de cálculo do levantamento do BIC.
devem ser consideradas planilhas completas anexadas pela recorrente, folhas 602 seguintes. Insta a esclarecer que, com relação às demais alegações de embargante, que constam nos autos das folhas 602 a 685, todas as planilhas que servirão de base de cálculo quando da liquidação da presente situação, que deverá observar a coluna fração e não base. Agora, aqui também tem uma questão que eu não sei como é que nós vamos fazer, porque a competência 12 de 2005 ela não foi localizada. Então, mais uma dificuldade para a execução lá na unidade. Ante ao exposto, voto no sentido de conhecer dos embargos para ratificar o acórdão tal da primeira turma ordinária da terceira Câmara, segunda sessão do julgamento, retificando a coluna a ser utilizada como base de cálculo, como sendo denominada fração, constante nas planilhas tal, levantamento bico, mantendo os demais termos do acórdão. Esse é o voto. Pois bem, vamos iniciar. Doutor João. Doutor Kleber, deixa eu ver se eu entendi bem. Eu me lembro desse julgamento, acho que eu estava presente nesse julgamento. As planilhas que a gente entendeu que demonstrariam as parcelas do auxílio que eram pagas não em decorrência do trabalho, portanto, comporiam o salário de contribuição, elas estavam numa planilha apresentada pelo recorrente, é isso? Inclusive, o fiscal utilizou ela. Né? Tá. E nessa planilha não estavam todos os períodos de apuração. Na planilha... Amostragem. Não, na coluna, estamos falando aqui a coluna, né? É uma planilha completa com as colunas. Na coluna Sim. base, que foi a que o CARF decidiu que seria a coluna base, né? Sim, na eu base, entendi que nessa coluna está contido o imposto de renda que tem que tirar. Isso, e na coluna base faltava algumas, e em alguns momentos deu maior do que o lançamento fiscal, né? Tá. Bom, eu me lembro claramente que o decidido foi aquelas parcelas pagas que não tinham vinculação com a atividade, que eu acho, se não me engano, me corrija se estiver errado aí, doutor Kleber, ou o patrono, é porque pagava, inclusive, fim de semana, não tinha uma história dessa? Isso. Então, aquelas parcelas que, evidentemente, não estavam relacionadas ao trabalho, deveriam compor a base de cálculo. O que se discute aqui é se essas parcelas estão expressas. Isso. Porque não se discute mais isso. Não se julga mais o que vai incidir e o que não vai incidir. Isso, mas está se julgando qual é o quantum. Qual é a base? Qual é a base, isso. Como a base, como é uma planilha fornecida pelo fiscalizado, né? Então, o CARF entendeu que seria aquela coluna base, né? Que não tem em todos os períodos. Não tem em todos os períodos, e que deu até maior do que o lançamento fiscal. Temos um problema. O que eu entendi é que durante a fiscalização havia só algumas planilhas por amostragem. Foi por amostragem. Aí o contribuinte de boa-fé apresentou as planilhas na hora, né? E aí o fiscal aí o fiscal, com base nas planilhas do contribuinte, complementou aquela informação que tinha ficado faltante, né? E aí, pelo que eu entendi, só ficou faltando a competência 12, não é isso? De 2005? Aqui agora está faltando a 12, que na diligência, né, isso faltava aí... Faltava muito mais, né? Antes da diligência faltavam mais. Com a diligência ficou suprido isso, aí ficou faltando só a 12. A 12 de 2005. E a 12 a gente tem a informação da primeira coluna, que é a informação... essa informação aqui está até aqui, a planilha está na folha 699. A gente tem informação da primeira coluna, que é a locação, o valor da locação. A gente não tem informação da fração nem da base. João. Bom, como a gente costuma decidir, inclusive em caso de TR é até mais comum, de acatar a informação trazida, o caso de TR geralmente é laudo. Acatar a informação trazida pelo recorrente. Nesse caso, veja só, foi trazida pelo recorrente em sede de diligência, é isso, doutor? Isso, diligência. Ou seja, a gente já tinha solicitado essa informação numa diligência. Eu acredito que as bases de cálculo devem ser corrigidas de fato, porque me parece procedente essa alegação de tirar o imposto de renda de 35%, que é calculado por dentro. Eu entendi o argumento do recorrente.
mas tem que se considerar os valores que o próprio recorrente distinguiu como sendo os valores que não, ao entendimento do CARF na ocasião, que não estariam vinculados à atividade dos representantes, que eram os valores da locação em dias que eles não trabalhavam. Ele forneceu a base de cálculo. Então, eu acho que tem que considerar sim, está correto, a partir das informações fornecidas pelo contribuinte. Ou seja, a alegação de que isso excede o que estava originalmente no lançamento, na verdade, não excede o que estava originalmente no lançamento. O lançamento foi tudo. Foi tudo isso. Porque ele não considerou mesmo aquelas parcelas que nós consideramos aqui, que eram as parcelas de aluguel de veículo para o exercício profissional dos representantes. Eu acho, se não me engano, eram representantes do laboratório. Isso, que viajavam. Então, assim, está contido, sim, na base de cálculo. O que não estava, aí eu concordo com o recorrente, era distinguido lá na ação fiscal o que era, por exemplo, a fim de semana e o que era do trabalho. Isso não estava distinto. Mas estava tudo lá. Quem fez essa distinção foi o recorrente. E se foi ele que fez, sobre ele não cabe mais litígio. A não ser que a gente tenha prova em contrário, que não me parece que é o caso. Então, eu entendo, como o doutor Kleber, que a gente tem que acatar, sim, a planilha apresentada pelo recorrente não é de boa-fé, ele apresentou justamente para cumprir a diligência que foi determinada pela autoridade lançadora, pela autoridade julgadora. Quer dizer, claro que foi de boa-fé, não seria de má-fé, mas não foi um voluntarismo. Ele atendeu a diligência. E concordo também com o relator quanto à exclusão da base de cálculo de 35% de imposto de renda na fonte que incide para pagamento sem causa, que acho que é o caso aqui, porque isso não faria parte do de contribuição, né, já que não foi para o empregado. Eu tenho dúvida em relação à competência 12, né? O patrono apresentou um cálculo, mas o patrono apresentou uma forma de cálculo na sustentação oral, que aí eu me questiono se a gente não poderia, por essa forma de cálculo, chegar ao valor da fração. Pois é, a gente pode... O que me parece tem a ver com a forma do cálculo aqui. Se a gente botar essa informação aí para a unidade fazer, né? Não, eu teria que baixar em diligência, né? Não dá para decidir condicionado. Não, mas é um período só, a gente não consegue fazer o cálculo? A gente consegue fazer o cálculo, pelo que ele apresentou. Eu acho que dá, o patrão está aqui, ele pode ajudar. Se tiver todas as informações que estão dentro desse cálculo, né, que aí é a minha dúvida, se tem que estar as despesas separadas, enfim, eu não lembro como era o cálculo. Paulo queria falar. Diga, Paulo. Liga o microfone. Microfone, Paulo. Só ressalva que a diligência empreendida ela não poderia implicar numa base de cálculo maior do que a lançada, né? Isso, por mais que o contribuinte traga algum fato que evidencie isso. Não sei se isso viria a acontecer, mas na hipótese de acontecer, estaria limitado ao valor lançado, ao crédito tributário lançado, né? Perfeitamente. Eu porei essa ressalva aí para tirar qualquer dúvida, entendeu? Já que esses cálculos não serão feitos aqui, né, para todas as competências. Ok. Doutor Paulo, levantou de novo? Não, estou tentando tirar. Tá. Doutor Lucas, o senhor pode passar só aquela partezinha onde tem o cálculo, só para a gente tirar essa dúvida que o senhor apresentou? Sim, vamos lá. Deixa eu só projetar aqui novamente. Obrigada. É só aquela partezinha que tem a fórmula do cálculo lá. Enquanto o doutor Lucas projeta, só fazer um comentário aqui importante, doutor Paulo, que eu entendo que se essa unidade preparadora, que é quem vai executar o nosso acordo, se não tiver claro a base de cálculo que a gente decidiu lá, inclusive com os valores apontados, eu acho que a gente vai acabar recebendo um novo embargo dela. Porque eu não acho que deva constar do nosso acordo apenas a regra. Esse aqui é o ponto. Porque a regra já constava. A dúvida era
como era a informação fornecida pelo contribuinte e ela estava lá no auto de infração, quando foi usada pelo fiscal, estava só parcial, porque estava por amostragem, se devia usar aquela ou se devia usar a do contribuinte. A gente está deixando claro que é a do contribuinte, no limite, concordo com o senhor, do lançamento período a período. Talvez valesse a pena o esforço, Dr. Kleber, de destacar para a unidade preparadora qual que é a real base de cálculo. Aliás, está aí bem demonstrado na apresentação. Já está no ponto, é a coluna fração que nós estamos dizendo aqui. Agora aqui, em relação ao cálculo, aqui, ó, o cálculo da fração é locação mais despesas vezes 2 dias do fim de semana dividido por 7. Aqui a gente só tem a informação da locação. A gente não tem informação das despesas. Por essa planilha que eu estou vendo aqui, que acho que acho que isso aqui é da diligência, né? A planilha, nem na planilha, nem a primeira planilha apresentada pela fiscalização, e nem nessa eles não localizaram isso aí para fazer o valor Mas da bolsa. dá para se considerar que a despesa iria aumentar esse valor, né? Com certeza. Concorda? Se eu considerar que a despesa é 0, né? Aí... Vezes 2 e dividir por 7 resolve o problema. Mas não sei se... Doutora Sheila, eu não estou vendo dificuldade. A gente não está baseando na informação que o contribuinte trouxe na diligência? É porque o mês 12 não tem, o João, a gente só tem o valor da alocação, a gente não tem a fração. Tá, então por isso que eu pedi para ver se dava para, com base no valor da alocação, já calcular a fração. Esse foi o meu pedido. Se vocês me permitem, eu gostaria de fazer um esclarecimento. Sim. Os documentos que foram juntados pelo contribuinte não foi em resposta exatamente à diligência que foi determinada pelo CARF. Eles foram juntados em um momento anterior com a apresentação dos embargos de declaração pela Delegacia da Receita Federal em Guarulhos. Então, quando o CARF determinou a realização de diligência, o contribuinte já havia apresentado essas planilhas nos autos. Doutor. Obrigado, doutor. Obrigada. A questão toda, João, é porque o cálculo que ele apresentou aqui, ele precisava da questão da despesa para ser feito. E a gente não tem essa informação. Porque você vê aqui pelo cálculo dele, fração é igual locação, que é o valor que a gente tem, mais despesas, a gente não tem, vezes 2 dias do fim de semana dividido por 7. Tá, mas eu estou entendendo que ela não faz falta. A gente tem o valor da locação, a gente consegue pegar o valor aqui. Isso que eu falei, se a gente considerar que a despesa é 0, não vai prejudicar o contribuinte. Não, exatamente. O que está faltando aqui não é o contribuinte ter trazido. O que está faltando aqui é a prova da autoridade lançadora. Porque como ela fez por amostragem, esse período certamente não estava na amostra, então não teve. Se não teve, a gente vai partir do que tem. Que é 0, a despesa é 0. Que é a despesa, exatamente. É isso que eu pensei. Então, seria o cálculo com base nessa fórmula, doutor Kleber? Isso. Seria 1.137 vezes 2 dividido por 7. Isso. Seria 324,85. Está coerente com os outros valores. Quanto que deu, doutor Kleber? 324,86. Fração deu 413, né, de novembro. Aqui tá dando, as frações estão dando, tem... Desculpa, novamente, mas se vocês me permitem, para esse período específico de dezembro de 2005, ainda que pudesse ser feito esse cálculo, o cálculo em si, aritmeticamente, seria possível, mas a questão que a gente ressalta é que em dezembro de 2005 não existe nenhuma planilha que embase esse valor. Peraí, o senhor está dizendo que não tem nem na planilha que a empresa juntou e nem na planilha da autoridade fiscal Exatamente. A referência a esse período? Então não dá nem para saber, não dá para inferir que era 1.137, eu concordo com o recorrente. Exatamente. Mas, João, essa planilha da diligência está apontando um valor de locação, de onde que ele tirou? Exatamente. Não, essa é a pergunta, porque se não está nenhuma planilha nem na outra, de onde que tirou? É isso que eu estou querendo saber. A competência 12 de 2005 não fez parte da amostra juntada por ocasião da fiscalização.
e não foi localizado até o momento pelo contribuinte. Isso aqui é um relatório da diligência, não é, doutor Kleber? 698? Isso, página 698. Deixa eu ver o que ele fala aqui. Como que ele calculou isso? Ele não fala como que ele Ué, calculou. ele presumiu que era 1137, mas não pode presumir. O Não, fiscal tinha que ter provado. O fiscal não provou. E o contribuinte, quando Vamos juntou os excluir documentos, exatamente, tem que excluir, porque não tem prova nem sequer se houve locação nesse período. A gente deduz que houve, porque houve todos os meses, mesmo valor. Mas não pode fazer o lançamento só por essa dedução, eu entendo. Se tivesse na planilha do contribuinte, como os outros períodos, ele admitindo que pagou essa locação no mês 12, a gente estaria tratando o mês 12 igual está tratando os demais meses. Mas nem o contribuinte diz que pagou, nem o fiscal diz que o contribuinte pagou, então como é que a gente vai manter o lançamento do mês 12? A minha dúvida é porque eu tinha visto aqui na planilha da diligência, né? Do porquê que não... Dedução. Foi por dedução, então, né? Tá, não, é só isso que eu queria saber, porque se for por dedução, realmente eu concordo. Excluir a competência 12 do Eu homicídio. achei que o contribuinte tivesse fornecido esse valor dessa coluna da locação. Eu achei a mesma coisa, inclusive para o mês 12. Por isso que eu perguntei. Entendi. Letícia. Não, o acórdão que está sendo embargado, ele condenou expressamente ao mês 12, porque é uma situação que a gente tem que evitar um recurso futuro, né? Como é que está o dispositivo, o comando do acórdão embargado? Eles determinaram outra coluna, que foi a coluna base, né? Ela também não tem a 12, são várias competências que não tem, né? Inclusive a 12. Pergunta da Letícia é como é o tal dispositivo, que ela está preocupada a gente não decidir. Eu me lembro como estava o dispositivo. Dos limites da LID, né? Não, o doutor Kleber está certíssimo, doutor Letícia. A gente definiu uma coluna. Agora, se falta período nessa coluna, e se esse período faltante não está na planilha do auditor fiscal, ele não existe no lançamento. Exato. Então, a questão é, a base é a fração daquelas planilhas. Ponto. A base, no caso, né, que eu falo, é a fração e não a base indicada, né? Isso, é onde tem fração, vai ter valor, onde não tem fração, é zero. Perfeito. Então, a gente fecha o acórdão mencionando os valores. Eu concordo, se não tem indicação, porque não tem lançamento, não tem como ter lançamento em relação ao mês 12. Na verdade, o lançamento até aconteceu, só que não tem os elementos do lançamento aqui. Você não tem nem a base de cálculo. Nós temos que deixar claro, para a unidade que vai executar, né? Se a gente for falar dessa 12 aí, onde é que eles vão achar? Provavelmente o fiscal, na hora de lançar, ele até tinha alguma informação. Ele devia ter um contrato de locação, doutor Wesley, com ele, mas não está nos autos, né? Pois é. Na verdade, eu não sei se está nos autos, doutor Kleber, tem que ver isso. Mas pelo menos não está na planilha aí, né? Pelo que eu entendi. Ele usou a planilha, o fiscal, né, como amostragem. Olha, o acórdão embargado só falou o seguinte, volta no sentido de conhecer e dar provimento parcial ao recurso, de modo a considerar na base de cálculo da contribuição em relação ao levantamento BIC, somente a parcela denominada base nas planilhas tais, bem como excluir o levantamento B e V. Ela não fala das competências. Eu acho que vai ser importante na nossa decisão agora, inclusive no corpo do voto do relator, deixar claro que aqueles períodos que não constarem da planilha, isso, né, que é zero ou que não conste da planilha, não tem lançamento para isso. Não tem contribuição para isso. Aqui só vai ser a competência 12 agora. Né? Eu não sei, talvez seja só a competência 12. Porque eu entendo ter suscitado essa dúvida no embargante, porque ele vê lá todos os pagamentos de 1.137. Mas cadê o 12? O 12 não está. Mas eu acho que esse cara deduziu aí, vamos aqui, ó. A gente tem o DAD, que é o discriminativo analítico de débito da fiscalização, tá? O lançamento BIC, em 12 de 2005, corresponde a 85.687,62, que é exatamente o valor que está na planilha, na coluna 12.
Mas como assim? Não tem esse mês na planilha, você me disse, doutora Sheila. Não tem Eu não na tô com o processo planilha, mas aberto. tem no auto de infração, tem na notificação de Pois é, mas ele lançamento. tirou da onde? Da Esse que eu notificação falo. de lançamento. Ele tirou daqui, no mês Não, o 12. fiscal tirou esse valor da onde? Pelo que eu entendi, tirou do É a base DAD. total, é a Do base total. DAD. Ele pegou do DAD. Porque o que eu entendi? A fiscalização lançou o valor total da locação, certo? Isso. Então, esse valor total nós temos, está no DAD. Total da locação nós temos, está no Não, DAD. nós o temos, o DAD não é prova. O DAD é uma planilha do áudio que anexa ao auto de infração. O DAD indica qual é a base de cálculo, você só não tem a individualização. Ali vale. Ele não indica, ele tem que ter uma prova para dizer que é essa a base de cálculo, doutora Sheila. Porque essa informação foi preenchida por ele. Por exemplo, do mês 11 tem uma prova, a gente tem pelo menos uma planilha dizendo, que está lá no DAD, dizendo que é 1.137 a base de cálculo do mês 11, porque tem uma prova nos autos. Ó, ele tem um relatório de lançamentos. O relatório de lançamentos não vale também como base para o DAD? Ele teria que ter uma planilha, porque está escrito aqui, ó, no relatório de lançamentos, que compõe a notificação de lançamento. Está falando aqui, valores extraídos de relatório fornecido pela empresa no campo observação. Ah, não, então entendeu? Então tem uma origem. Tem uma origem. Então é isso que eu tem tô que achar falando. esse relatório no O fato de constar daquele anexo do auto de infração, ou da notificação, porque isso não é prova alguma. A questão é que não tem esse relatório, né? Eu acho que não, é isso que o pessoal está questionando, não deve ter esse relatório, mas o próprio relatório de lançamentos não indica? Tem que ter a prova nos autos do lançamento, entendeu? Só o que o fiscal relatou não basta. Eu já entendo Se ele um fala pouquinho que isso está diferente. no A gente relatório já viu, fornecido pela empresa, esse relatório a gente já tem que viu estar vários casos nos de autos. imposto de renda que no anexo o imposto de renda não anexa nada, mas a gente vale pelo que está no auto de infração. Não, mas aqui tem uma diferença, eu doutora não faço, Sheila. não, eu tenho que ter prova nos autos. Geralmente tem a prova, sim. Agora, tem uma questão importante aqui. O contribuinte está questionando esse período especificamente. Ora, se o lançamento tivesse sido feito, como foi feito, e o contribuinte não questionasse a base de cálculo utilizada no lançamento do mês 12, não tem litígio sobre ela. Mas ele questionou, sim. Se ele questionou, eu tenho que ir lá saber qual foi a prova do lançamento que o fiscal usou para calcular o lançamento dessa competência. Aí eu concordo com o Paulo. Se você for ler o processo e não acha da onde ele tirou a base de cálculo daquilo que está sendo questionado, não tem prova nos autos. Entendi. Mas o fiscal tirou daqui, do DAD, na diligência. Ele não tirou, ele colocou no DAD, doutora Sheila, é isso que eu estou dizendo. O DAD é um anexo, quando você faz a notificação de lançamento, você preenche o DAD. Agora, eu sei, João, eu estou falando assim, quando o cara pegou a diligência, foi fazer a diligência, ele usou as planilhas da empresa para todos, e nesse mês que ele não tinha, ele copiou do DAD, é isso que eu estou falando. Ele falou, sim, o da diligência, sim. O da diligência, sim. Não o fiscal do lançamento, sim. Não, ele falou, se a fiscalização usa a base locação, então vou pegar o que está no DAD e vou jogar aqui na coluna, né? Mas eu concordo que eu acho que tem que excluir, a gente não tem nem elementos para fazer esse cálculo direito, sabe? Não... Eu teria que olhar, já passou por uma diligência, já teve indas e vindas, né? Em 2011, o curso voluntário, o julgamento. Assim, se passou pela diligência e não se identificou, realmente fica difícil. Para mim é simples, o contribuinte questionou esse período, e a gente vai ver se tem prova dessa base de cálculo, não tem, então não tem como manter o lançamento desse período. Agora, eu tenho que ver, tem uma questão relevante aqui, isso fez parte da impugnação ao lançamento, de que não existiria essa base de cálculo de dezembro? Importante isso, doutor Paulo. Acho que não tem impugnação aqui no processo, não. Vou procurar. Tem muita planilha aqui. Tem uma impugnação bem grande no processo, já está na folha 232, é o seguinte. 232, não cheguei lá não, estava olhando os livros de contabilidade. Desculpa, as impugnações específicas foram apresentadas logo após o julgamento pelo CARF, no recurso voluntário. Mas ele está falando da primeira instância. O senhor está dizendo, então, que não foi impugnada essa matéria, a ausência de base de cálculo para o mês 12? Se não foi impugnada, tudo que está no lançamento, para mim, está válido, entendeu? A planilha lá, aí não tem questão de falar que não tem provas nos autos. Foi impugnado, foi impugnado na medida que sempre foi esclarecido que esse lançamento estava baseado em
planilhas que foram juntadas por amostragem pela fiscalização. Ah, tá. Vou verificar aqui. Tá lendo aí, Paulo? Estou procurando aqui. Aqui fala que a notificação não referida peça não cumpriu satisfatoriamente a finalidade legal, que é a delimitação do fato gerador e todos os seus elementos. Já vem questionando aqui. Enquanto o doutor Paulo procura, eu entendo o seguinte, se ele questionou, essas bases de cálculo não estão completas porque foram por amostragem. As bases de cálculo corretas são essas que eu apresento. Porque isso, essa é a realidade desse processo. Não são essas aí, estão erradas. Ele juntou por amostragem, não estão completas, estão aqui as bases de cálculo. Liga no cafeteiro. A gente está admitindo essas bases de cálculo que ele está trazendo. Acho que tu está sem tempo. Né? Aberto seu microfone, doutor Wesley. Então, a gente está admitindo, assim como ocorre em outros processos, está admitindo a base de cálculo que ele mesmo trouxe, sem reparo nenhum, inclusive quanto à coluna. E nessa base de cálculo que ele trouxe, não tem o mês 12. Pelo que eu li, ele questiona a questão da base em si, não o cálculo que foi feito. Pois é, eu acho também nessa questão que, como ele questionou a base de cálculo, o elemento da base de cálculo específico faria parte desse questionamento, não? Não, eu entendo, eu concordo com o doutor Wesley, está questionada a base de cálculo do lançamento. E ele traz uma base de cálculo. Não é essa que foi lançada, que está errada, está por amostragem, colocou o valor da locação. Mas ele não. Aí a base de cálculo é essa, ele traz uma planilha, explica, decompõe o valor. Ele está dizendo qual é a base de cálculo. Essa planilha ele não traz a impugnação, não. Aqui ele explica como ele entende que seria o cálculo. Mas ele, como ele disse, ele a todo momento fala que o lançamento se deu com base na planilha dele, porque a planilha dele não tem a questão de dezembro, né? Então, aí eu entendo como o João. Ele cita, observemos que as hipóteses normativas, evidencia vício essencial na constituição do crédito, eis que em nenhum momento no relatório fiscal, mesmo nos demonstrativos analíticos e sintéticos do débito, constatou-se a individualização de um segurado empregado que seja apto a assegurar que os valores atribuídos sobre aquela rubrica ultrapassam 50% de sua remuneração mensal. Uma vez não descritos os fatos de forma clara e objetiva, não há como incidir a hipótese legal não havendo que se falar em constituição de crédito previdenciário. Ele questiona que não está individualizado. Nós superamos isso foi julgado. Isso não está sob julgamento mais. O que está sob julgamento nos embargos, lembrando que são embargos, qual é a base de cálculo. Foi isso que a autoridade preparadora questionou. Qual é a base de cálculo? Está incompleta a planilha que o fiscal usou, porque está por amostragem. A gente tem que esclarecer isso para a unidade preparadora. E o doutor Kleber disse, a base de cálculo foi extraída das planilhas trazidas pelo recorrente. Mas foi trazida na ocasião lá, antes dos embargos. Sim, quando pede para eles... Não foi na impugnação, não. Não foi... Porque a gente baixou... Porque quando foi feito os embargos... Em qual foi o momento, doutor, que o senhor trouxe? Depois dos embargos, não é? Antes. Não, quando apresentou os embargos. Os embargos, Foi... Especificamente junto com os embargos, mas de forma genérica, desde o início, combatendo o lançamento por amostragem. Sim. Mas foi de forma genérica, né? O pedido na impugnação, pelo que eu entendi. Sim, ele não demonstrou com planilha. Não. O doutor Wesley está certo, está questionada a base de cálculo desde a origem, mas isso não está mais em votação, gente, porque a gente está nos embargos. Qual que é a matéria que a gente tem que resolver?
que está devolvida, que é o questionamento da unidade preparadora. Qual a base de cálculo? Esse é o questionamento. E a gente já achou, né? Eu entendo que a base de cálculo, e esse foi o voto do relator na ocasião, gente. A base de cálculo é essa planilha aqui que o fiscalizado trouxe. Só que eu Só que a elegi gente pegou a coluna errada, exato. Pegou Só a coluna isso. errada, é só isso. E nessa planilha não tem mês 12, então nem tem nem que se falar do mês 12. Eu bem acho. Doutor João, Perfeito. perfeito. É o acórdão embargado que tem que ser nosso norte aqui. E ele se Exatamente. reportou à planilha que não tem o mês 12. Eu estou convicto já. Eu também. O doutor Paulo, o senhor quer falar mais alguma coisa? Não. Então, o doutor Kleber está votando para reratificar o acordo da primeira turma. Deixa eu ver aqui. Retificando a coluna a ser utilizada como base de cálculo como sendo a denominada fração, constante das planilhas de folha 612 a 685, levantamento BIC, mantendo os demais termos do acordo. Isso que ele está propondo, né, doutor Kleber? Isso. Reratificar o acórdão para especificar lá aquela coluna lá da base de cálculo. Doutor João. Eu só faço uma pequena sugestão, doutor Kleber, que o senhor faça constar também, talvez aí nas suas fundamentações, só para orientar melhor a unidade preparadora, que os eventuais períodos de exploração não constantes da planilha de folhas tais, levantamento BIC, não deverão compor o lançamento, porque esse aqui é o ponto divertido do mês 12. Colocar isso. Não sei se é só o mês 12, mas certamente o mês 12. E eu acompanho. Vamos lá, doutor Wesley. Eu acompanho o relator. Já está incluso... Está me ouvindo? Sim. Então tá. Eu acompanho o relator. Doutora Fernanda. Acompanho o relator. Doutor Paulo. Só um minutinho, só vou checar mais uma coisa mínima aqui, viu? Tá. Ok, acompanho. Doutora Letícia? Eu acompanho parabenizando o advogado pela didática na sustentação oral. Doutor Maurício? Acompanho. Eu também acompanho. Se eu tenho a data desse acordo, doutor Kleber? Está aqui em cima, deixa eu ver aqui um momento. É 9 de fevereiro de 2011, né? 9 de fevereiro de 2011. Tem que parabenizar o patrono mesmo nesse caso. Nossa, foi muito bom. A gente vê como que uma boa sustentação oral esclarece, né? Se não tivesse feito essa sustentação, talvez a gente não tivesse entendido a questão do imposto ainda na fonte. Eu, pelo menos, talvez não tivesse atentado a isso, como não atentei quando da votação do acordo. Vamos ver esse dispositivo aqui, ó. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os embargos com efeitos infringentes, para sanando a omissão apontada, reratificar o acórdão 2301, 01815, de 9 de fevereiro de 2011. Aí aqui o doutor Kleber colocou, retificando a coluna a ser utilizada como base de cálculo, como sendo a denominada fração, constantes das planilhas de folha 612 a 685, levantamento BIC, mantendo os demais termos do acordo. Esse retificando a coluna, não sei se fica... Ou seria o correto? Na verdade, a gente está alterando a coluna, né? Está retificando, né? Retificando a coluna a ser utilizada como base de cálculo. Sendo a denominada. Retificando a coluna a ser utilizada como base de cálculo, como sendo a denominada fração constante das planilhas
É só uma planilha, né? Ou são várias? Doutora Sheila, acho que fica mais objetivo falar assim, ó, Me deu uma dica aí, que eu acho que não está muito... acordos menos colegiados, etc, etc, retificar o acórdão tal, Isso. para alterar a base de cálculo que passa a ser os valores constantes da coluna tal, porque aí não tem dúvida. Isso aí que eu queria... São os valores constantes da coluna tal. De cálculo... Folhas tais a tais, para ficar claríssimo. Que passa a ser a coluna fração, passa a ser a coluna fração, denominada fração, né? Isso. Então, vamos lá. A qual dos membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os embargos com efeitos infringentes para sanando a omissão apontada, reratificar o acórdão 2301.815, de 9 de fevereiro de 2011, para alterar a base de cálculo, que passa a ser a coluna denominada fração, constante das planilhas de folha 612 a 685. Preciso de botar entre parênteses levantamento BIC, doutor Kleber? Não. Não, né? Não. Eu boto mais em cima ali. E eu não preciso colocar mantendo os demais termos do acordo, que eu já estou re-ratificando, né? Então... Exato, é redundante aí. Então, para alterar a base de cálculo, que passa a ser a coluna denominada fração, constante das planilhas de folha 612 a 685, correto? Correto. Fez sustentação oral, o patrono é Lucas Henrique Hino, OAB São Paulo, 306.061. Perfeito. Perfeito, doutor Lucas? Sim. Então é isso, doutor Lucas, está votada os embargos. Eu só poderia fazer um questionamento sobre um ponto para ficar claro. Então, pelo entendimento, pelo debate que foi realizado, o período de dezembro de 2005, por não haver um embasamento, uma comprovação no processo, ele estaria excluído deste cálculo a ser realizado pelo fiscal. Isso. Mas falou zero. De repente, a gente não vale a pena colocar, não, excluindo-se as competências em que este valor esteja... Isso, excluindo as competências não constantes da planilha. Excluindo-se do cálculo. Já especifica a competência. Não, mas eu acho que isso daí pode deixar no deciso, não tem sentido por isso. Ele vai colocar no... Eu vou colocar. Você vai colocar dentro do voto? A gente está falando que a base de cálculo é que está na planilha, então o que não está na planilha não é. Agora, eu acho importante, o patrono destacou, que conste isso do cálculo para evitar embargo de novo da unidade preparadora. Eu acho que está bem exequível do jeito que está. Está claro que são as competências da planilha de folhas tais e da coluna X. Isso. Não tem meu dúvida. é a unidade tentar fazer esse cálculo. Da forma como eu tentei. Para achar o valor da fração. Não, é isso que o relator tem que deixar claro. Já botei aqui. São só os períodos que constam da planilha. Os que não constam não devem ser excluídos do lançamento. Já coloquei. Tá, então ficou para alterar a base de cálculo, que passa a ser a coluna denominada fração, constante das planilhas de folha 612 a 685. Isso, o que não está constante não está na base de cálculo. Não tem dúvida quanto a isso no dispositivo. Mas eu explicaria melhor no corpo do voto. O senhor entendeu? Eu queria perguntar ao patrono se está claro isso. Ficou claro, doutor Lucas? Sim, ficou claro. Obrigado, perfeito. Aí eu vou ficar de olho também na hora de formalizar para ver se ficou certinho, para não restar mais dúvida para a unidade. Isso. Tá joia? A gente agradece a sua participação. Eu que agradeço essa oportunidade, muito obrigado. Obrigada, viu? Boa tarde a todos. Tchau, tchau. Boa tarde. Então vamos lá, gente. Vamos continuar o processo do Wesley, para a gente esgotar a pauta da manhã. A gente estava no item 28, a gente vai para o 29. É o 29 agora, né? Isso.
O 29 é o final 2010, 44. GFIP por obra, mas por contratante. Durante o período fiscalizado, houve meses em que foram apresentadas folhas de pagamento para alguns centros. Aí já foi aqui, a gente conversou aqui na parte da manhã. Eu passando ao voto, nós tivemos o recurso de ofício, na verdade, porque houve aí uma exoneração do crédito, ele girava em torno de 1.500.000, só que não atingiu o valor de alçada, né, os 2,5 milhões, portanto, eu não estou conhecendo do recurso de ofício. E no recurso voluntário, são as mesmas argumentações já trazidas aqui no colegiado na parte da manhã. Nós tivemos a questão da decadência do período fiscalizado e da invalidade da base de cálculo, com base nas informações que o recorrente solicitou para a fiscalização, no caso para nós aqui do colegiado, né, no recurso, e dos documentos que tinham sido utilizados para lançamento. Então, não conheço da decadência, e no mérito eu estou também no mesmo contexto, não estou conhecendo das alegações do recorrente. Não sei se precisa falar, Sheila, sobre o que a gente já conversou na parte da manhã. O que vocês acham? Acho que não precisa, né, Sheila? Precisa não. Esse aqui é a mesma coisa. Então, no mérito eu não estou conhecendo aí do recurso de ofício e voto por conhecer do recurso voluntário para não colher as preliminares arguídas e no mérito negar o provimento. Ok. Doutor João. Eu acompanho. Doutor Kleber. Acompanho. Doutora Fernanda. Acompanho, relator. Doutor Paulo. Acompanho. Doutora Letícia. Acompanho. Doutor Maurício. Também acompanho. Eu também acompanho. Então, item 29, acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer do recurso de ofício, conhecer do recurso voluntário, rejeitar as preliminares e negar-lhe provimento. Item 30, final 2010, 11. Quer voltar aqui? Deixa eu botar só um pouquinho que eu estou trocando a internet aqui. Nós tivemos um problema aqui na cidade, caiu a internet todo. Gente, que trovoada bonita ali, não sei onde que estava o patrono, mas estava bonito de ouvir, viu? Pois é, ninguém perguntou, rapaz, eu fiquei curioso. Acho que era São Paulo aquilo ali. Kleber, você está tendo febre também nesses seus sintomas? Até agora não. Febre não. Estou assim, meio febril, né? Estão me ouvindo? Sim. Oi, estão me ouvindo? Sim. Estamos. Ok. Passando aqui para o próximo. Então, número 30 da pauta, do final 2010, 11. Aqui nós tivemos uma questão da obrigação acessória. Pediu também o recorrente reconhecimento da decadência, em razão das argumentações das obrigações principais, mas aqui no caso nós estamos tratando da obrigação de não ter apurado aqui
não ter exibição completa, né, dos livros, qualquer documento relacionado às contribuições à Seguridade Social, ou apresentar livro ou documento que não atenda às formalidades legais. Portanto, aplico a súmula CARF número 148 na questão da decadência, não reconheço as alegações do contribuinte na questão dos contratos, né, e argumentação de forma genérica, que foi mencionado pela fiscalização, que não houve juntada de todos os contratos, e no mérito, então, estou negando provimento, não conhecendo as alegações de preliminar, e negando provimento. Está rejeitando as preliminares, negando provimento. Alguém tem algum questionamento? Doutor João? Eu acompanho. Doutor Kleber? Acompanho. Doutora Fernanda? Acompanho. Doutor Paulo? Acompanho. Doutora Letícia? Acompanho. Doutor Maurício? Acompanho. Também acompanho. Então, acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as preliminares e negar provimento ao recurso. Esse foi o item 30. Item 31. O 31 também é obrigação acessória, e aí, nesse caso aqui, a acusação fiscal gerou em torno da empresa, né, não ter, deixou de informar aí, na guia de recolhimento do FGTS, na questão do GFIP, parte das remunerações dos empregados. Então, também não estou conhecendo das preliminares arguidas, e no mérito, eu estou negando o provimento. Aplicando também na questão da decadência aqui, e a súmula CARF número 148, por descumprimento das obrigações acessórias, para aferição da decadência. Ok, doutor João, como vota? Item 31. Acompanho. Doutor Kleber? Acompanho. Doutora Fernanda? Acompanho. Doutor Paulo? Acompanho. Doutora Letícia? Acompanho. Doutor Maurício? Acompanho. Eu também acompanho. Item 31, acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em rejeitar as preliminares e negar provimento ao recurso. O último processo é da Termac, item 32. Também, esse aqui, até eu acho que eu não sei se eu tô... Esse aqui, na verdade, ele deixou de constituir a matrícula do INSS para a obra da construção de cada obra feita ali na sua propriedade, executada sobre a responsabilidade. É o mesmo caso, também não estou conhecendo das alegações das preliminares arguídas, e no mérito estou negando o provimento. Lembrando que esse aqui somente é para falta de matrículas, é uma obrigação acessória, e a multa foi aplicada devido a não cumprimento das exigências para cada obra realizada. Então, eu estou negando o provimento também. Algum questionamento, doutor João? Acompanho. Doutor Kleber? Acompanho. Doutora Fernanda? Acompanho. Doutor Paulo? Acompanho. Doutora Letícia? Acompanho. Doutor Maurício? Acompanho. Eu também acompanho. Então, item 32, acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em rejeitar as preliminares e negar provimento ao recurso. Bom, indo para a nossa pauta da tarde, continuando com o doutor Wesley. Cruz Vermelha Brasileira tem o processo 33, 34, vai até o 37. Ok, esse da Cruz Vermelha, nós temos aqui nós vamos ter uma diferença, talvez alguma polêmica aqui nessa questão, tá? A autuação se refere ao lançamento fiscal de contribuições previdenciárias destinadas a terceiros, segundo o relatório fiscal
de folha 640 seguintes, foram realizados os seguintes levantamentos, né, as remunerações pagas, segurados empregados considerados pela empresa como base de cálculo, e as remunerações pagas seguradas consideradas pela empresa constantes da folha de pagamento, referente aos empregados da sede de Nova Iguaçu. Eu vou tentar resumir aqui, porque isso aqui também vai servir para os demais processos, salvo as questões das obrigações acessórias. Segundo a fiscalização, identificou 2 ocorrências para o lançamento. A recorrente alterou, em novembro de 2006, sua personalidade jurídica filial para a própria, desvinculando-se da entidade nacional, conforme indicou o estatuto apresentado, bem como deixou de apresentar documentos comprobatórios da imunidade adquirida, ou melhor dizendo, do benefício da isenção. Segundo consta da acusação fiscal, para que a recorrente tivesse, portanto, a isenção, deveria preencher os requisitos do artigo 55 da Lei 8.212 de 91. A DRJ de origem de folhas 640 e seguintes entendeu que a recorrente teria alterado o CNPJ filial, passando a ter personalidade jurídica própria. Tá? Como já dito, então, não teria atendido, por consequência, o que dispõe ali o artigo 55, parágrafo 2º, bem como os requisitos necessários do artigo 55, seria a questão dos CEBAS. No seu recurso, nas folhas 659 seguintes, a recorrente reiterou os meus argumentos de primeira instância. E, nesse sentido aqui, ela traz uma série de argumentações que eu vou passar no voto a tratar, que fica para uma questão mais de clareza aqui e facilidade para nós atuarmos aqui. Na atuação, a isenção, ela postula uma isenção de um decreto lá de 2.380, de 1910, né, e esse decreto ele falava sobre isenção de taxas e contribuições, mas que não eram específicos às contribuições previdenciárias. O decreto é bem antigo, eu não estou acatando aqui, em razão de que os benefícios existentes antes da Constituição Federal de 88 foram revogados, salvo aqueles confirmados por lei, citando aqui o artigo 41 da DCT, dos atos das constituições transitórias, né, dos atos constitucionais transitórios. Então, eu não estou acatando essa questão da isenção solicitada, e na imunidade e isenção do artigo 55 da Lei 8.212, eu passo a tratar pelo seguinte. Aqui nós temos uma questão que é o seguinte, a Cruz Vermelha, no Brasil todo, ela foi, em algumas cidades, ela foi adquirindo personalidade jurídica própria. Para ser bem sincero com os julgados, nós temos outras decisões do CARF, né, que realmente retiravam a isenção porque não atingia ali, ou, na verdade, perdia a isenção com base no parágrafo 2º, artigo 55, do que trata esse artigo, não abrange a empresa ou entidade que, tendo personalidade jurídica própria, seja mantida por outra, que esteja no exercício da isenção. Ok, neste primeiro momento aqui, eu também estou acatando o artigo 55, parágrafo 2º, para entender que a isenção, né, no caso a Cruz Vermelha, da localidade do município em que nós estamos aqui tratando, ele teria perdido essa isenção, essa imunidade. Então, neste tópico, eu entendo que, ao perder a isenção, logo no segundo momento em que, para postular esta nova isenção para esta entidade beneficente, ela teria que preencher os requisitos do artigo 55, que é o que a fiscalização apontou na decisão de primeira instância. E indicou que, de fato, não foram apresentados os requisitos necessários para o artigo 55 da isenção pretendida.
Aí eu colaciono aqui, para facilitar, o relatório fiscal, onde ele trata sobre estas questões dos SEBAs ali, né? E aí eu venho discorrendo um pouco mais sobre essa questão, após longas batalhas travadas aí entre fisco e contribuinte com relação à discussão acerca da imunidade prevista no artigo 195, parágrafo 7º da Constituição, que tem por finalidade embasar a tese de inaplicabilidade do artigo 55. Aqui, nós já até decidimos em algumas questões do colegiado, e antes até eu estava propenso a ter alguma limitação em relação à própria decisão do STF sobre o assunto. Quanto às contribuições para a Seguridade Social, o benefício isentivo está determinado no parágrafo, que seria imunizante, né, no parágrafo 7º do artigo 196 da Constituição. Logo, para fazer jus ao benefício da imunidade e isenção mencionada, a recorrente deve ou deveria cumprir os requisitos estabelecidos no artigo 55 da Lei 8.212, como defendido o fisco. O dispositivo vigente à época da ocorrência do fato gerador e antes da Lei 12.101 de 2009, regulamentou a matéria, estabelecendo os diversos requisitos a serem cumpridos, a fim de obter isenção da cota patronal, expondo em seu parágrafo 1º a obrigatoriedade de se requerer o referido benefício do INSS. Cumpre destacar que do apontamento não se tem precisão no relatório fiscal, mas em folhas 49 seguintes, de quais incisos, isso também é importante, do artigo 55 teria a recorrente descumprido, o que leva o julgador a compreender que, então, teria descumprido todos os incisos em questão. Porém, se considerar que todos os incisos foram infringidos, né, o STF declarou inconstitucional os dispositivos acima citados, com os argumentos de que a imunidade só poderia ser regulamentada via legislação complementar nos termos do artigo 146, inciso 2º da Constituição Federal. As decisões ocorreram nas ADIs 20, 28, 20 e 36, e em especial ali do recurso extraordinário 526.622, e tem por objeto a análise da constitucionalidade do artigo 55, que preceitua os requisitos para o gozo da imunidade das contribuições sociais. E aí, a tese fixada no recurso extraordinário citado, eu coloquei ali abaixo. E assentou somente a constitucionalidade, momentânea até então, do artigo 55, inciso 2º. Os demais incisos não teriam sido declarados inconstitucionais. Estou declarada, então, essa constitucionalidade citada. Com isso, o contribuinte deveria preencher os requisitos para obter a isenção, tendo atestado de isenção. Porém, esse dispositivo ainda está pendente de análise pelo Supremo Tribunal, em razão de embargos de declaração postos para questionar a matéria, faltando decisão definitiva quanto a este inciso. A norma legal que dispõe sobre a certificação de entidades beneficentes de assistência social e que regula os procedimentos de isenção de contribuições para a Seguridade Social deve ser deferida por análise dos requisitos a serem preenchidos pelos contribuintes, que se enquadram como entidades beneficentes. A decisão citada aduz que é por meio de lei complementar a forma exigível para a definição do modo beneficente da atuação das entidades de assistência social contempladas pelo artigo 195, parágrafo 7º da Constituição, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por ela observados. Verificamos que do dispositivo transcrito, né, que as entidades filantrópicas aí, e o certificado exigidos pelo Conselho Nacional de Assistência Social, designado de certificado de entidades beneficentes de assistência social, SEBAS, bem como seja reconhecido como de utilidade federal pública, né, estadual, ou de distrito federal municipal, é apenas 2 dos requisitos que se possa gozar ali da isenção e imunidade da cota patronal. Ora, se o STF exigiu lei complementar para regulamentar as exigências descritas nos incisos 1, 2, 4, 5 do dispositivo do artigo 55, não faz sentido manter o inciso 2º da citada lei como constitucional. A julgar a ação direta de inconstitucionalidade, o STF declarou a inconstitucionalidade dos artigos que definiam os parâmetros para definimento
do benefício da isenção. Por outro lado, reiterou que contrapartidas somente podem ser exigidas se previstas em lei complementar. Além de destacar que a eficácia do SEBAS é declaratória do direito à imunidade e não constitutivo. Recentemente, esse sistema foi acatado pelo critério de desempate favorável ao contribuinte pela Câmara Superior no processo número 13.808.000.813/2002/26, e que foi veiculado aí pelo site jurídico J. Neste caso, né, fazendo um resumo, alguns jogadores mantiveram a decisão pela exigência e outros não entenderam que seria devido o lançamento em razão de que justamente a decisão do STF diz que para as exigências do SEBAS teria que ter uma lei complementar. Então, acabou tendo essa decisão pelo voto favorável ao contribuinte. Fazendo mais um resumo aqui dessas decisões, da leitura das decisões do STF e dos dispositivos citados para que as entidades possam usufruir da imunidade e as contribuições para a Seguridade Social estabelecidas no artigo 195, basta o cumprimento do artigo 14 da CTN. Daí seria a lei complementar. Verifica-se que o certificado designado SEBAS, como seja reconhecido, acho que eu até repeti aqui, deve atender aos requisitos para que se possa gozar a isenção de imunidade da cota patronal, sem, contudo, a fiscalização apontar quais deles a recorrente não teria atendido. E aí, no meu caso, foi o lançamento em relação à autuação, em que a fiscalização, repito, indicou que não houve cumprimento do artigo 55, mas não expôs quais os incisos a recorrente teria infringido. Bom, eu paro o voto por aqui. Entendo que o auto de infração teria nulidade material e, portanto, deveria ser cancelado. E os demais pontos, que tem outros pontos aqui que eu deixei em destaque, eu entendo que, como eu estou dando voto favorável ao contribuinte nesse sentido, nesse caso, não haveria necessidade de abordar. Mas eu trouxe aqui, caso precisar realizar algum tipo de análise. Então, eu estou votando por conhecer do recurso voluntário para, no mérito, dar-lhe provimento, cancelando a exigência fiscal. Isso aqui vai valer também, essa interpretação, para os demais casos, porque todos eles têm tirando as questões das obrigações acessórias, né, essas argumentações. E doutor Wesley, eu lendo o relatório fiscal, eu entendo que não é a questão de descumprir os outros requisitos do artigo 55. O fato dele não ter o SEBAS para aquele estabelecimento já descumpre o requisito do inciso 2º, que é justamente o inciso que foi declarado constitucional. Ele, em momento algum no relatório fiscal, ele fala dos outros requisitos. Ele simplesmente fala, olha, você instituiu um estabelecimento próprio, né? Ela passou a ser um estabelecimento autônomo. Você tinha que ter a inscrição no SEBAS para esse estabelecimento, porque o parágrafo 2º fala justamente sobre a questão de que ele teria que providenciar de que a inscrição daquele outro estabelecimento não vai ser aproveitada para os demais, né? Então, eu entendo que não, em momento algum, eu vejo no relatório fiscal o fiscal falar de descumprimento de requisitos. Ele fala do parágrafo 2º do artigo 55, e ele fala, não restam dúvidas de que o contribuinte, possuindo personalidade jurídica própria, distinta da entidade nacional, não pode se valer da isenção daquela outra entidade. Então, o entendimento do fiscal é no sentido de que cada um tem que buscar a sua inscrição no SEBAS, né? Não é porque ela é uma filial que virou um estabelecimento autônomo que o SEBAS da matriz vai se aproveitar para ele. Então, eu não vi, em momento algum do relatório, eu reli aqui, o fiscal falar que ele descumpriu com aqueles outros requisitos e desconstituiu o SEBAS, enfim. Ele não menciona isso, porque não é o caso. Eu acho que é um caso diferente, né? É o meu entendimento em relação ao que eu li aqui do que foi autuado. Fundamenta no parágrafo 2º, que vai levar justamente ao inciso 2º.
Já teve manifestação até de certos conselheiros ali, dizendo que na visão, com a decisão do STF, hoje todo mundo poderia obter os SEBAS, porque os requisitos contrapartidas deveriam estar na lei complementar. Ou seja, caiu por terra, no meu ponto de vista, a questão do SEBAS, já que ele quer lei complementar. Então, quem é entidade beneficente parece que automaticamente já poderia ter ali, se tu não precisa, se as contrapartidas têm que estar na lei complementar, né, e tu está sendo exigido uma lei ordinária, eu entendo que eu compreendi a colocação. Mas enfim. Até porque eu acho que nessa sua análise, Sheila, o fiscal, de fato, não teria como avaliar ali quais os requisitos que ele teria descumprido do artigo 55, né? Para mim, ele não descumpriu, ele não tem a inscrição. Tá que é bem um claro. requisito, que é do inciso 2º. Você não tem inscrição. Você é uma filial, abriu um estabelecimento autônomo, a matriz tem inscrição, você, filial, não tem inscrição, porque agora você é autônomo. Entende? Mas aí a gente vai lá para fazer a exigibilidade da inscrição, que hoje está sendo declarada... Constitucional. Até então, sim. Do meu ponto de vista, existe, mas olha, né? A né? decisão do STF, ele diz que declara constitucional e diz, olha, todas as contrapartidas têm que ser exigidas por lei complementar. E aí, então, mas ele não abre mão do SEBAS, ele não tem, isso está dito no relatório. Está bem claro. Eu vou manter o voto nesse quesito. Doutor João, só pedir a palavra. A gente já discutiu essa questão aqui. É importante a gente entender como que funciona a organização das atividades públicas. Elas requerem registros para que as autoridades públicas possam, a partir do registro, dos cadastros, possam verificar, constatar se aquele administrado está cumprindo as condições legais. Então, a existência do registro, eu concordo com o doutor Wesley, a partir da decisão do STF, fica fácil obter o SEBAS, fica fácil, porque não tem que cumprir nenhum requisito. Mas continua sendo obrigatório obter o SEBAS meramente para que as autoridades de assistência social possam conhecer essa entidade, fiscalizar essa entidade, saber qual é a atividade que essa entidade exerce, porque a obtenção do SEBAS não é só obter um certificado, um papel, é obter um cadastro no órgão público competente que vai permitir, a partir desse cadastro, que se estabeleçam as políticas públicas que esse órgão leva a cabo. E para mim, me parece claramente que esse foi o teor da decisão do STF. Ele disse, olha, todas as exigências carecem de lei complementar. Entretanto, a exigência exclusiva de inscrição lá no cadastro do SEBAS, essa poderia ser feita por lei ordinária. Portanto, isso é constitucional. João. Sim, pode intervir, doutor Maurício. Desculpa, eu estou me atrapalhado hoje, estou com muita dor nas costas. Mas a questão da decisão, eu acho que é a seguinte, ó, o STF disse, requisitos para fruição de imunidade, lei complementar. Beleza, está todo mundo de acordo com isso. Agora, para que o sujeito seja considerado beneficente, precisa do SEBAS. Isso não precisa de lei complementar para falar quando é que é beneficente. É isso. Não é o que está na lei lá, não é o que está na decisão. Agora, eu concordo com o doutor Wesley que essa questão continua em aberto, está sendo discutida, e pode ser que o STF venha se manifestar no sentido que, inclusive, para obtenção do SEBAS precisa de lei complementar, ou até mesmo diga que não é necessário mais o SEBAS. Mas isso não é a nossa realidade hoje. A nossa realidade, concordo com o doutor Maurício, é o seguinte, tem que ter inscrição no SEBAS. Se não tiver inscrição do SEBAS, que é exigida por lei ordinária e é constitucional, não pode ser considerado entidade beneficente, ainda que ele cumpra todos os demais requisitos. Essa parece ter sido a inteligência óbvia quando você lê a decisão do STF, que declarou todos os incisos inconstitucionais, exceto esse. Senão não teria menor sentido ter mantido a obrigatoriedade do SEBAS, que foi o que ele declarou constitucional. E concordo com a doutora Sheila, se o lançamento foi excluir a imunidade porque faltou o SEBAS, e o SEBAS exigido por lei constitucional, não tem como a gente modificar o lançamento. Se tivesse considerado
não imune por outro inciso, não estaríamos discutindo isso agora, mas foi a ausência do SEBAS. Mas para você ter o SEBAS, João, essa é a questão. Para você ter o SEBAS, e aí talvez a confusão, o STF quis dizer uma coisa e acabou, do meu ponto de vista, ficando num beco sem saída, foi o seguinte, ok, o SEBAS eu até posso admitir aqui a lei ordinária, mas para eu ter esse certificado, eu preciso ter as contrapartidas avaliadas e preenchidas pela entidade beneficiária. Logo, essas contrapartidas, que daí sim, está na decisão do STF, elas têm que ser feitas por lei complementar. Então, há uma contradição aqui, seja para declarar constitucional ou não, que eu acho que no meu ponto de vista, cria-se todo esse imbróglio, né, do STF. Então, sim, está na decisão do STF. As contrapartidas exigidas por lei complementar. Quem tem a capacidade para avaliar isso é quem avalia o SEBAS e defere o SEBAS. Então, e são várias, né, contrapartidas na época a serem verificadas. E com razão, porque qualquer um pode chegar e dizer que é entidade filantrópica, beneficente, e, enfim, apresentar, inclusive, questões que não são reais, mas, enfim, não sou eu que fiz a lei lá. Não. Doutor Wesley, o senhor acabou de falar uma coisa que é verdadeira. Todos os requisitos para obtenção do SEBAS foram dispensados, exceto a inscrição em si, a habilitação em si. O ato de ele ir na autoridade legalmente constituída e dizer, sou uma entidade beneficente. Não preciso comprovar o que eu faço. Não preciso comprovar nada. Mas está aqui a minha inscrição, está aqui meu endereço, aonde eu estou, pode fiscalizar a minha atividade. Isso o STF não dispensou. O ato de obter o SEBAS. Agora, todas as exigências para essa obtenção me parecem dispensadas, diante da ausência de lei complementar, exceto a inscrição em si. E isso não ocorreu, porque ela não se inscreveu. É justamente isso que eu queria indagar. Há nos autos, ao menos um protocolo de inscrição e uma prova de que a efetivação daquela inscrição se deu pelos requisitos que hoje o Supremo julga pela forma inconstitucional? Existe algum movimento da recorrente provado que ela tentou se enquadrar ali, mesmo se negado? Eu ficaria mais aberta, porque eu entendo o que o doutor Wesley está falando. É o ovo e a galinha. Ele também não consegue se inscrever porque tem que cumprir os requisitos, porque, por sua vez, o Supremo decidiu dessa forma. Mas eu também, eu tendo a anuir com o que o doutor João, o doutor Maurício comentou, que é um simples protocolo. Ele fez essa prova dessa tentativa desse simples protocolo? Não para esse período, viu? Nós estamos falando lá da Cruz Vermelha, que existe há décadas, e aí o que acontece? Tem reconhecidamente, inclusive, lei reconhecendo as questões de ordem pública da Cruz Vermelha. O que acontece aqui é que, realmente, ela perde o benefício porque ela cria E nisso eu não tô sendo contrário, não. Ela cria uma personalidade jurídica própria e continua com o mesmo segmento. E aí ela firma, inclusive, né, contratos ou convênios, que foi o caso de um município aqui, um município aqui do Rio de Janeiro, eu acho, Campo dos Goytacazes, se eu não me engano. E aí também tem até notícias de investigações em cima desse contrato, enfim, desse convênio. Mas, assim, ela tem posteriormente a isso. Nesse período, não. Até porque foi justamente o período que ela, logo depois que ela perde a vinculação com a mantenedora, que se diz, mantenedora, né? Ela cria isso. Então, assim, eu não avaliei essa parte em específico, Letícia, porque eu entendi que ela, por mais que ela quisesse ter os benefícios postulados pelo artigo 55, ela também não teria conseguido obter êxito, no meu ponto de vista. Bom, claro que daí teria que ter o certificado, que é o mesmo com indeferimento, que é o que os conselheiros colegas estão falando.
Ela deveria simplesmente ter feito a inscrição, chegado lá onde faz a inscrição, com a decisão da STF, e dizer, eu quero a minha inscrição a despeito da exigência dos requisitos. Mas seria, portanto, inscrita sem os requisitos. Agora, ela não está inscrita, isso é um fato. E o parágrafo que trata dessa questão da isenção concedida não é extensiva a outra não foi considerado inconstitucional também, né? Não, esse aí eu estou mantendo. Né? Ela está usando SEBAS de outra entidade, é? O que eu estou entendendo? Está usando o Primeira CNPJ outro CNPJ. Da matriz. Da matriz. Só que ela não é mais filial, ela desmembrou a filial. Ela alega isso, na verdade, né? Porque, na verdade, a Cruz Vermelha tinha, né? Cruz Vermelha, nós estamos falando de uma entidade de mais, sei lá, mais de 100 anos, né? Bom, doutor Wesley, o senhor vai manter o voto, então? Vai dar provimento? Eu vou manter o voto, só que é o seguinte, como eu vou manter o voto, e aí, bom, vamos ver quanto vai dar. Porque daí teria as outras matérias. Eu estou vendo que o senhor tem uma matéria aqui que é da representação fiscal para fins penais, que o senhor vai ter que dar conhecimento parcial, que está invocando a súmula CAF, não, acho que é 28, que ela vem antes do seu provimento, ela vem antes de você dar provimento. Ela está antes? Sim, porque o CAF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes ao processo de representação fiscal para fins penais. Então, eu não conheceria dessa alegação. Não, vamos lá. Mas então, seria um conhecimento parcial. Eu estou tratando depois isso. Isso você tem que tratar antes, porque isso vai ser unânime. Acho que ninguém vai discordar da questão de que não se deve conhecer da representação fiscal para fins penais. Mas se eu estou dando conhecimento, provimento naquela parte em que cancela esse auto de infração, não tenho por que tratar da matéria. Eu entendo que ela vem antes de você entrar no mérito. O conhecimento está no regimento, o conhecimento tem que ser votado antes, doutor Wesley. Você tem que votar porque aí, quando o senhor der provimento, vamos supor que a gente concorde com o senhor, a gente estará dando provimento só da matéria de competência do CARF, a gente não está falando nada sobre representação fiscal, porque a gente está vedado, né? Então, o conhecimento tem que ser votado antes. Não, eu entenderia diferente, mas ok. Ainda que o seu voto fosse vencedor, Wesley, a gente teria que decidir isso pelo não conhecimento, porque a gente não está encerrando o litígio, entendeu? Pode ter embargos, pode ter recurso especial, entendeu? Tá, eu só passo lá para cima, então, na parte do conhecimento. Isso, você coloca conhece parcialmente, não conhecendo das alegações referentes à representação fiscal para fins penais em razão da súmula CAF número 28. Só isso. Tá, ok. Aí o seu voto seria conhecer parcialmente, na parte conhecida dá provimento. Isso, eu voto parcialmente, então, para conhecer do recurso voluntário e no mérito dar provimento. Isso. Bom, doutor João. Eu abro divergência para... Não, eu acompanho no conhecimento, quanto conhecimento parcial, e no mérito eu abro divergência para negar provimento. Só uma questão, doutor João, eu estou vendo aqui no voto do doutor Wesley que ele fala que é o caso de aplicação da súmula CAF 119. Não, mas então, isso aí é depois. Se eu restar... É porque depois... O que eu não, aí no caso, se a gente der provimento, a gente pode dar um provimento parcial só para aplicar a súmula CAF 119, e você está dando provimento total. É por isso que eu estou perguntando. Não, peraí, mas é multa isso daqui? É multa? É isso que eu estou querendo saber. É multa por obrigação acessória? Ou é obrigação principal? Era a obrigação principal. Não, ele só alegou. Ele só alegou a questão da multa mais benéfica. E aí, como foi o período eu fiquei na dúvida. Como foi o período de 2007... O lançamento já foi feito com base na 449, então. Então nem é o caso, né? Porque ela é de 2007, o período é 2007, então o lançamento é depois de 2007, já era 449. Então não é o caso. Então desculpa, doutor João, mas porque eu vi no voto do doutor Wesley. Que estava ali, que estava ali. É que eu trouxe só as matérias posteriores ali, enfim. Tá, então vai lá, doutor João. Então, agora eu não sei como votar, porque é o seguinte, eu não posso simplesmente negar o provimento, porque eu não sei as matérias que vêm depois. Nessa questão do SEBAS, eu estou divergindo. Então vamos tratar da questão do SEBAS primeiro, né? Vamos fazer a votação, embora não vá assim depois do dispositivo. Vai ser em blocos, vamos em blocos. Mas eu acho que a gente tem que primeiro votar isso para saber se prossegue com o voto do Dr. Wesley. Sim. E aí eu abro divergência para entender que o SEBAS é exigível, nesse caso. Tá. Pois é, olha só, se eu restar vencido,
É isso que eu também pensei aqui. Como eu estou dando provimento, porque a matéria beneficiaria, no meu voto, ela beneficiaria o contribuinte, quem fizer o voto vencedor vai ter que abordar as outras questões daí. Não. Você tem que abordar todas as teses, entendeu? Justamente por isso, pela eventualidade de ser vencido. Ah, então tá. Tem que abortar para elas serem votadas aqui, entendeu? Você tem que ter o voto delas. Tá bom. Não, eu trago aqui, e daí qualquer coisa eu já tenho aqui, porque como eu sei muito da questão da matéria aqui, eu já faço É bem simples, né? Os pedidos de compensação, aplicação da multa, pedido de multa mais benéfica e sujeição passiva, em que o recorrente pede que o município também integre o passivo, só que daí, nesse caso, eu trouxe aqui que é responsável pelo recolhimento das contribuições previdenciárias patronais é a própria recorrente, segundo a legislação vigente, a cargo da empresa, sendo inviável a inclusão também do município nesse momento do polo passivo, em que ele firmou o convênio. Então, o doutor João abriu divergência. Então são só essas as matérias, doutor Wesley? Não. Então abre divergência para negar provimento. Porque eu só estou divergindo dele nessa questão do SEBAS, em tudo mais ele está negando provimento também. Então, minha divergência é simplesmente conhecer em parte, não conhecendo da questão da representação fiscal para fins penais e negar provimento na parte conhecida. Exato. Perfeito. Essa questão da legitimidade é uma preliminar? Não, ele não botou como preliminar, não. Tá. Então, vai ficar... Então, o doutor João está abrindo divergência para negar provimento. Doutor Kleber. Põe a divergência. Não posso agora, não. Não. No intervalo. Daqui a pouco. Doutora Fernanda. Divergência. Doutor Paulo. Eu vou com a divergência, mas só uma observação aqui, a questão de sujeição passiva, embora ele não tenha tratado como preliminar, se ele trouxe isso, ela tem essa natureza, entendeu, de preliminar. Eu acho que o certo seria rejeitar a preliminar. Rejeitar a preliminar. Nem sempre, não é uma questão de... Nem sempre é uma preliminar. Mas eu acho que a ilegitimidade vem antes de tudo, entendeu? Se ele não é sujeito passivo... Não. Ele não está dizendo que ele não é sujeito passivo. Ele está dizendo que também o município tem que compor o polo passivo, porque ele também é responsável. Aí eu acho que não é preliminar, não. Por isso que eu acho que ele não tratou lá. Tá. Então, o doutor Paulo foi com a divergência. Uhum. Doutora Letícia? Com a divergência. Doutor Maurício? Eu vou com a divergência também. Eu também vou com a divergência. Então, vai ficar acordo dos membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo das alegações referentes à representação fiscal para fins penais. E no mérito, por maioria de votos, e negar provimento ao recurso. Vencido o conselheiro Wesley Rocha. Relator, que deu provimento integral ao recurso? É isso? Correto? Não, eu não dei integral ao recurso. É porque você colocou que você está dando provimento. É porque eu tinha dado provimento, porque como a... agora também não sei, porque eu estou dando provimento a uma matéria... Vencido o relator que entendeu que era desnecessária a apresentação do SEBAS. Ponto. Essa que é a divergência. Ele foi vencido nisso. Que entendeu... Entendeu Concorda, o quê? doutor Wesley? Sim. Que é ser desnecessária a apresentação do SEBAS. Sim, porque daí fica lá, dá para ver no Mas voto. ele não entendeu, não foi isso não. Ele falou que a questão do SEBAS, ele descumpriu. Ele entendeu que o fiscal não provou quais os requisitos que ele teria descumprido para não ter direito. Foi isso que eu entendi do seu voto. Desnecessária a inscrição lá do SEBAS. Foi isso que eu entendi. Na verdade, o fiscal disse, olha, ele não cumpriu os requisitos do artigo 55. Ele está falando lá, está lá no relatório fiscal, foi o que eu disse. Quais requisitos, quais incisos? É isso que eu... Ele fala do parágrafo 2º.
Pois é, mas olha que só. remete ao inciso segundo. Essa é a questão. Né? Ele não fala só do segundo. Ele não falou desse jeito não, doutor João. E também ele fala de todos os requisitos e diz o seguinte, inclusive, para que ele tivesse a isenção, ele tinha que preencher o inciso segundo lá. Doutor Wesley, eu li o relatório e não tem nada falando dos outros requisitos. Sim, por isso mesmo que ele fala, ele não cumpriu o artigo 55, os requisitos está lá no relatório. Ele não fala que ele não cumpriu os outros requisitos, ele fala que ele o senhor leu o relatório. Gente, vamos simplificar. O Wesley deu provimento ao recurso e ponto, entendeu? Porque o que ele acolheu foi provimento ao recurso, não foi um fundamento bastante suficiente para prover o recurso. E aí, eu também entendo que foi isso. A questão não foi exatamente essa, que ele entendeu que ele provou que ele não tinha inscrição. Ele entendeu foi que o fiscal invocou o artigo 55 e não disse quais os requisitos que ele não teria preenchido. Tá no voto. Sim. Então, vencido o conselheiro Wesley Rocha, que deu provimento ao recurso. Designado para redigir o voto vencedor, o conselheiro ou a conselheira. Tô fora, tô correndo, tô me fingindo de muda. O doutor João não pode ficar, Não, eu não tô podendo. O doutor João não pode. Então pode botar para mim aí. Pode ser, doutor Kleber? Você que é o homem das isenções? Essa sessão o doutor João não vai pegar nenhum voto vencedor. Então, vamos lá. O item 34, da Cruz Vermelha também. Peraí. Vai ter intervalo hoje? Vai. Você quer intervalo agora? Ou os outros dois são a mesma coisa, doutor Wesley? Não, eles são as mesmas coisas, né? Então vamos continuar. Eles são as mesmas coisas. Deixa eu só pegar aqui. Nesse caso, é uma obrigação acessória, na exibição de documentos relacionados às contribuições, na apresentação dos documentos e livros solicitados por parte da empresa. Deixa eu ver só como eu concluí o voto. Eu tinha dado aqui provimento em razão da decisão que eu tinha dado no principal. Deixa eu só confirmar aqui. E aí, essa autuação se dá em razão de não apresentação dos documentos livres solicitados, né, fundamentado no parágrafo 3º do artigo 33, abaixo transcrito, efetuamos o presente levantamento por aferição direta, com base na remuneração da primeira competência em que houve apresentação de documentação, qual seja 1 de 2007. Nesse aqui eu estou dando provimento, viu, Sheila, por causa da decisão que eu tinha. Mas aqui não é deixar de exibir documento? Ele não tem nenhuma relação com o principal. Ele está falando aqui que ele deixou de apresentar documentos e livros solicitados. Eu só estou vendo, confirmando, para ver se é só... Aí falou, remunerações aferidas com base... Doutor João, diga, doutor João. Não, essa infração não tem nada a ver com ele ser imune ou não. Ele podia ser imune e estaria obrigado a cumprir. Perfeito, eu vou alterar meu voto aqui, porque esse aqui realmente não é... Eu estou negando, vou negar provimento, viu, Sheila? Porque esse aqui não tem correlação, tá certo. Esse foi o 38, aí 38 mesmo, deixar de apresentar documentos. É porque, na verdade, enfim, eu tinha feito uma interpretação diferente, no sentido de que ele não teria apresentado, porque ele não tinha lá, naquele período que ele teria sido solicitado, enfim, para as contribuições. Mas eu altero aqui o voto e nego o provimento. E aqui tem a questão da representação fiscal para fins penais também. Tem também, o pedido ali. Aí tem que botar como preliminar. Deixa eu só ver uma coisa, que esse processo, tem certeza que é obrigação acessória? Ou eu abri errado? Deixa eu abrir aqui.
A princípio é. Deixa eu ver se eu não fiz nenhuma confusão aqui. Porque... 2010, 72. 2010, 72. Eu abri o certo. É que eu fiz a análise toda no recurso que ele trouxe. Não é obrigação acessória não, doutor Wesley. Só que eu Uma só obrigação principal. Parece que é Acho que eu devo ter segurado, feito por aferição indireta. Acho que eu devo ter colocado da Esse aqui é emenda. segurados, não tem nada a ver com isenção. Então eu devo ter colocado na emenda aqui. É o 72, não. É, né? Deixa eu ver, só deixa eu confirmar aqui. Aqui está O no 08. PDF, é o 72, né? 2010, 72. O voto ele tá todo como se fosse da obrigação principal, e eu só coloquei de forma equivocada ali, então, e na ementa. Eu coloquei na ementa e na autuação ali, que era documentos. E aqui, como é segurados, aqui é indiferente se ele tem isenção ou não. Pelo que eu vi aqui no auto de infração, deixa eu ver. Só foi levantada a rubrica 11, segurados. Esse aqui acho que eu devo ter me passado aqui, viu, filho? Realmente, esse aqui tá... Rubrica 11, segurados, 8%. Esse aqui não rolou, Esse aqui, ó, esse aqui é totalmente indiferente se ele é imune, isento, ele tem que recolher. Eu vou fazer o acréscimo ali e colocar só a questão como ele houve alteração da personalidade jurídica, eu só acrescento ali para poder colocar a exigibilidade dos segurados. Deixa eu só até ver se de repente eu misturei aqui com esse aqui. Nesse caso, então, eu vou alterar o voto, Sheila, para corrigi-lo depois aqui e negar provimento ao recurso, não conhecendo das alegações. Conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo as alegações da representação fiscal para fins penais Isso. E no mérito, negar-lhe provimento. Exato. Na parte conhecida, quer dizer, e no mérito, negar-lhe provimento. 72 aqui. Será que eu fiz confusão, que eu recortei do número errado? Eu devo ter feito isso, viu? Eu vou até ver aqui no intervalo para ver se foi isso mesmo, e aí eu já vamos trago. fazer o seguinte, então, vamos dar um intervalo? Pode ser. Então, a gente retoma do item 34, que já são 4h06, a gente dá 15 minutos. Ok. Vou interromper a gravação. Não, a gente vai parar no 34 ou tu quer pro 35? A gente pode votar o 34, tá tudo certo? A gente já pode votar o 34. Eu acho que sim. Porque é só segurados, eu não tenho a menor dúvida. Sim. Não, eu só vou fazer a confirmação do 96 agora. Tá, então vamos lá. Doutor João, como vota? Está conhecendo parcialmente, por conta da representação fiscal para fins penais e negando provimento. Eu acompanho. Doutor Kleber. Acompanho. Doutora Fernanda. Acompanho, relator. Doutor Paulo. Acompanho. Doutora Letícia. Acompanho. Doutor Maurício. Acompanho. Eu também acompanho. Então, item 34, acorda os membros do colegiado por unanimidade de votos em conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo das alegações referentes à representação fiscal para fins penais e, no mérito, negar-lhe provimento. Aí a gente continua o 35 depois. Eval, eu vou interromper a gravação.